Galera, nós temos aqui uma questão de geometria plana da prova de 2015 da URGS, e vocês podem observar aqui que nós temos um desenho que é uma composição de um quadrilátero com alguns círculos, mas nós vamos ler o enunciado para identificar como essa figura foi construída e o que precisa ser calculado. Então está falando que essas circunferências foram construídas de maneira que seus centros estão sobre a reta R e que uma intercepta o centro da outra. Então quer dizer o quê? Que o centro está sobre a reta R e os centros são esses pontos aqui de intersecção da reta com a circunferência. Por quê? Do centro dessa circunferência da esquerda passa a circunferência da direita e no centro da direita passa a circunferência da esquerda. Os vértices do quadrilátero ABCD estão na intersecção das circunferências com a reta R, então A e C são esses dois pontos de intersecção, e D e B são os pontos de intersecção das circunferências. Está afirmando aqui que o raio de cada circunferência é 2, e nós precisamos então determinar a área desse quadrilátero ABCD aqui que está sombreado. Aparentemente, esse quadrilátero é um losango, só que nós não temos informações precisas no enunciado, nós teríamos que verificar que de fato é um losango. Mas nós não precisamos da fórmula da área do losango para calcular a área desse quadrilátero. Basta dividir esse quadrilátero em dois triângulos e aí calcular base vezes altura dividido por 2, que aí todo mundo lembra. Então nós vamos começar a marcar alguns valores aqui que nós sabemos, porque nós precisamos da base desse tamanho aqui e da altura desse triângulo. Nós sabemos que o raio da circunferência tem medida 2. Então, do centro até um ponto da circunferência mede 2, então aqui é 2. Desse ponto até aqui também é um raio que tem medida 2. Daqui até aqui também tem medida 2. Então, no cálculo da nossa área do triângulo, vai ser base vezes altura dividido por 2. E aí nós temos que a base vai ser 6 vezes a altura sobre 2. O que nós precisamos agora é encontrar a altura. A altura vai desse ponto aqui em cima até a base, que eu estou traçando aqui embaixo. Mas aí tem uma coisa que eu preciso determinar, porque esse tamanho aqui na diagonal nós não temos essa hipotenusa. Se nós tivéssemos, nós poderíamos pensar em utilizar um Pitágoras, mas a gente não sabe calcular esse valor. Mas aqui eu posso traçar esse tamanho aqui. Esse tamanho eu consigo determinar, porque ele vai do centro de uma circunferência até um ponto da circunferência. E nós sabemos que aqui também tem medida 2. E aí a gente pode utilizar o Pitágoras, que aqui a medida desse cateto é 1, e nós precisaríamos determinar o outro cateto. Ou se nós ligarmos esse ponto até o outro centro da circunferência, nós temos um triângulo que é equilátero. E aí a gente pode utilizar que esse tamanho aqui é a altura do triângulo equilátero de lado 2. Tanto Pitágoras quanto a fórmula da altura vão me dar o mesmo valor, e aí vocês podem escolher. Se vocês não lembrarem da fórmula da altura, usa Pitágoras. 2 é a hipotenusa, 1 é cateto, descobre o outro que é a altura. Eu vou utilizar aqui a fórmula da altura do triângulo equilátero, que ela é bem útil e vale a pena até decorar. Nós temos que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Como o nosso lado aqui é 2, a gente tem 2 raiz de 3 sobre 2, e aí o resultado me dá que a altura tem medida de raiz de 3. Por isso que eu vou calcular aqui a área desse triângulo, colocando a altura como raiz de 3. 6 vezes raiz de 3 sobre 2, divide aqui por 2, vai me dar 3 raiz de 3. Então, a área desse triângulo aqui de cima é 3 raiz de 3. Só que lembre que nós não queremos só a do triângulo superior, nós precisamos calcular a área desse losango aqui. Opa, deixa eu tentar desenhar um losango. Ficou horrível, mas tá, dá para entender que é um losango. Vai ser 2 vezes a área de um triângulo, e a área do triângulo nós já calculamos, cujo resultado é 3 raiz de 3. O resultado vai ser 6 raiz de 3, e com essas informações todas, nós já podemos assinalar a alternativa C.